Bom dia, meus amados, minhas irmãs, meus irmãos. Só agora eu pude entrar para falar com vocês. Hoje eu não fiz nem a oração da manhã. Eu precisei sair com a minha irmã, que não estava muito bem de saúde. Fui levar ela no médico e agora que eu venho chegando. Acabei de chegar. Então, eu vou fazer... Não vou fazer o horário da manhã, porque já passou. São meio-dia. Então eu vou fazer o Catecismo da Igreja Católica. Eu parei no 1448. Através das mudanças pelas quais passaram ao longo dos séculos, a disciplina é a celebração deste sacramento. Podemos discernir sua própria estrutura fundamental, que consta de dois elementos igualmente essenciais aos atos dos homens, que se converte sob a ação do Espírito Santo, a saber, a contrição, a confissão, a satisfação e a ação de Deus, por intermédio da Igreja. A Igreja, que pelo batismo e por seus presbíteros concede, em nome de Jesus Cristo, o perdão dos pecados e a fixa modalidade da satisfação. Ora pelo pecador e faz penitência com ele. A Igreja, que pelo bispo e por seus presbíteros concede, em nome de Jesus Cristo, o perdão dos pecados e fixa a modalidade da satisfação, ora pelo pecador e faz penitência com ele. Assim, o pecador é curado e reintegrado na comunhão eclesial. A fórmula da absolvição, em uso na Igreja Latina, exprime os elementos essenciais deste sacramento. O Pai das Misericórdias, isto é, pela Páscoa de seu Filho e pelo dom do Espírito Santo, por meio da oração e do ministério da Igreja. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os atos dos penitentes. A penitência leva o pecador a suportar tudo de boa vontade. Em seu coração está o arrependimento. Em sua boca, a acusação. Em suas obras, plena humildade e proveitosa satisfação. A contrição. Entre os dois atos de contrição, a contrição vem do primeiro lugar, consiste numa dor da alma e da detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro. Quando brota do amor de Deus, amado, acima de tudo, a contrição é perfeita, contrição de caridade. Esta contrição perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais. Se inclui a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão dos sacramentos. A contrição, denominada imperfeita ou atrição, também é um dom de Deus no impulso do Espírito Santo. Nasce da consideração do peso do pecado ou do temor da condenação eterna e de outras penas que ameaçam o pecador. Contrição, por exemplo, por temor. Este abalo da confissão pode ser o início de uma evolução
sacramental, pois si mesma, porém, a condição perpétua não obtém o perdão dos pecados graves, mas predispõe a obtê-lo no sacramento da penitência. Convém preparar a recepção deste sacramento fazendo um exame de consciência à luz da Palavra de Deus. Os textos mais adaptados e com esse fim devem ser procurados na catequese moral dos Evangelhos e das cartas apostólicas, Sermão da Montanha, Ensinamentos Apostólicos. A confissão dos pecados. A confissão dos pecados, a acusação, mesmo do ponto de vista simplesmente humano, nos liberta e facilita nossa reconciliação com os outros. Pela acusação, o homem encara os pecados dos quais se tornou culpado, assume a responsabilidade deles e assim se abre de novo a Deus e à comunhão da Igreja a fim de tornar possível nosso futuro. A declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes, depois de examinar-se seriamente, devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais que têm consciência, mesmo que esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos somente contra os 2 últimos preceitos do Decálogo. Pois, às vezes, tais pecados ferem gravemente a alma e não mais prejudiciais do que outros que foram cometidos à vista e sob o consentimento de todos. Quanto aos cristãos, esforçam-se para confessar todos os pecados que lhes vêm à memória. Não se pode duvidar que tenham o intuito de apresentá-los todos ao mesmo tempo da misericórdia divina. Aqueles que agem de outra forma, tentando ocultar conscientemente algum pecado, não colocam diante da bondade divina nada que ela possa perdoar por intermédio do sacerdote. Pois se o deixam doente tem vergonha de mostrar sua ferida ao médico, a medicina não pode curar aquele que ignora. Conforme o mandamento da Igreja, todo fiel, depois de ter chegado à idade do discernimento, é obrigado pelo menos uma vez por ano a confessar-se seus pecados graves, dos quais tem consciência. Não deve confessar não deve tomar a Sagrada Comunhão sem receber previamente a absolvição sacramental. Aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal, mesmo que esteja profundamente contrito, a menos que tenha um motivo grave para comungar e lhe seja impossível chegar a um confessor. As crianças devem se confessar antes de receber a primeira Eucaristia.
Apesar de não ser estritamente necessária, a confissão dos fatos cotidianos, pecados venais, é vivamente recomendada pela Igreja, com a forma e com efeito, a confissão regular de nossos pecados venais nos ajuda a formar a consciência, a lutar contra nossas más tendências, nos sendo mais frequentemente por meio dos sacramentos, o dom da misericórdia do Pai. Somos levados a ser misericordiosos como Ele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu vou parar, meus irmãos, porque eu não estou me sentindo muito bem. Eu não estou me sentindo bem, então eu parei. Se eu não voltar mais hoje, vocês já sabem, porque eu tô... A pressão caiu hoje, foi por 7/4. E aí, acho que ela ainda continua baixa, porque não é normal o que eu estou sentindo.